Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Uma boa tarde para aqueles que estão aqui na igreja conosco e para aqueles que estão nos acompanhando em casa, né? Alguns ainda em casa, nesse tempo de luta, de guerra, mas também de vitória. Tudo vai passar e em nome de Jesus nós vamos celebrar a vitória aqui nesse lugar para a glória de Deus, amém? Tudo bem com vocês? Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor aqui essa tarde? Digam amém. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 16, enquanto eu faço um comentário aqui importante, e nós já vamos entrar na mensagem de hoje. O comentário é o seguinte: uma vez, vá abrindo aí em Atos 16, bom, hoje é quarta-feira, você que já é de casa aqui sabe, o que é que a gente vem fazer quarta-feira na igreja mesmo? Orar pela família. Então nós temos um endereço, um alvo, uma missão muito clara. Daqui a pouco nós vamos interceder pelos nossos, vamos clamar pela nossa casa, e eu penso que é importante que a gente ore uma palavra. Olha o que eu disse, hein? Vou repetir, é importante que a gente ore uma palavra. Nós não vamos orar coisa da nossa cabeça, nós não vamos orar a nossa ideia, nós vamos orar a palavra, nós vamos orar está escrito. Jesus fez isso em Mateus 4. Quando tentado por Satanás, Jesus não orou o que queria, Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Uma oração cheia de está escrito é uma oração forte, é uma oração poderosa, porque a palavra de Deus não volta vazia. A do William volta, a do João, do Joaquim, do José, volta vazia, mas a palavra do Senhor, ela cumpre o propósito dela. Outra coisa, outro ponto importante, antes da gente ler o texto. Irmãos, uma vez Jesus foi lavar o pé dos discípulos, eu gosto muito dessa história, é uma demonstração clara de humildade, e também ensinando os discípulos como Jesus queria que eles fizessem a partir de então. Então Jesus vai lavando o pé dos discípulos, acho que você deve lembrar do texto, até que ele chega aos pés de Pedro. Eu citei isso aqui em algum culto. E quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro reage dizendo: os meus pés o Senhor não lava. Eu penso que ele achava estar tendo uma atitude de humildade. É como se ele estivesse dizendo: imagina o Senhor se submetendo a uma atitude como essa, de humilhação, lavando os meus pés. Mas o ensino aqui, o que Jesus queria ensinar, precisava ser ensinado, precisava ser passado. E quando Pedro reage dizendo isso: os meus pés o Senhor não lava, nunca lavará os meus pés. Jesus reage dizendo: olha, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí eu vou traduzir aqui do meu jeito, né? Se você não deixar eu tratar de você, Pedro, então pega as suas coisas e vai embora. Eu penso nesse nível de resposta. E então quando Pedro vê que a situação é séria, que a palavra é séria, e que Jesus realmente queria fazer o que ele estava fazendo e precisava disso, passar um ensinamento ali, o Pedro então muda a chave. O Pedro diz: então não lava só os meus pés, Senhor, lava também a minha cabeça. E Jesus diz: não precisa lavar a tua cabeça, vou lavar só os teus pés, é só os teus pés. E aí quando eu estava lendo esse texto um tempo atrás, eu já andei falando sobre ele, o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre o tratar de Deus na nossa vida. Eu penso que numa tarde como essa, como qualquer culto, irmãos, nós vamos ouvir Deus, nós vamos ouvir uma palavra, nós precisamos entender que a vontade de Deus é tratar conosco. Você pode dizer amém? A vontade de Deus aqui agora, nessa tarde, é tratar com você. Ele quer tratar com você, e não só tratar com você, como também com quem está em casa, né? Diga-se de passagem, mas também tratar de você. Eu penso que nós estamos, em determinado momento da nossa vida, sendo tratados por Deus. Algumas coisas acontecem na caminhada de fé, da nossa caminhada de fé, que não deixa de ser um tratamento de Deus na nossa vida, um trabalhar de Deus na nossa vida, um agir de Deus na nossa vida, Deus tratando, Deus trabalhando, Deus operando em nós e nos preparando para algo. Você crê nisso? Eu creio que Deus conhece e sabe muito bem, Ele tem um futuro maravilhoso para você, para mim, para nós. Deus sabe todas as coisas. A palavra dele chega a dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos.
ele chega a afirmar: eu é que sei, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de ti, pensamentos de paz. Olha que coisa linda, saber que Deus tem para você, para mim, para nós, pensamentos de paz, e não de mal. Deus não tem um pensamento ruim a teu respeito, Deus tem um bom pensamento e pensamentos de paz. Só que é muito importante nessa história de lavar os pés, a gente entender a nossa parte no projeto. Qual é a nossa parte no projeto? Se permitir tratar, se permitir cuidar, se permitir lavar. Entender que quando Jesus chegar, espiritualmente falando, com a bacia, e for a nossa vez, a gente entender: agora o Senhor vai tratar de mim. Então, trata, Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Trata, faz o que o Senhor quiser fazer. Se o Senhor quer lavar os pés, se o Senhor quer lavar a cabeça, quer lavar o coração, quer lavar a minha mente, lava, Jesus. Eu estou aqui em tuas mãos para ser tratado por ti. Isso é muito importante a gente entender. Quem está entendendo, diga amém. E aí nesse mesmo texto eu percebo que aqui o texto ele denuncia, ele aponta para dois grupos de pessoas, pelo menos. De um lado existem aqueles que não querem ser tratados, não se permitem lavar, não se permitem cuidar. Então quando Jesus chega nos pés dele, você está entendendo que eu não estou falando necessariamente de pés, mas quando Jesus vai tratar com ele: os meus pés o Senhor não lava. E seja qual for o motivo, seja qual for a razão, a pessoa não se permite cuidar. Esse é um grupo que enfrenta, esse grupo existe, esse grupo é real. Mas como é que você vai tratar de alguém que não se deixa tratar? Como é que você vai cuidar de alguém que não quer ser cuidado? É muito difícil. Imagine alguém que vá diante de um doutor e o doutor diz: olha, está aqui, você me contou o problema, nós fizemos os exames, o problema é esse, toma isso aqui 3 vezes por dia, a dose tem que ser essa, o horário tem que ser esse, tome por favor com o estômago cheio, e passa uma relação de cuidados. E aí o paciente vai para casa e faz tudo do jeito dele. Vai dar certo o tratamento, irmãos? Não vai dar certo, pessoal. É uma pessoa difícil de tratar. Quer fazer o tratamento do jeito dela, é complicado. Então existe um grupo de pessoas que, de um lado, não quer que os pés sejam lavados, não se deixam tratar e cuidar. Mas também existe um segundo grupo, do outro lado do extremo, que quando querem um tratamento, ou permitem ser tratadas, querem um tratamento diferenciado, VIP. Como Pedro disse depois, que Jesus disse: então se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Disse: então lava a minha cabeça também. Mas eu estou lavando o pé de todo mundo, e só o seu que eu vou lavar o pé e a cabeça, engraçadinho. Por que você é mais bonito que os outros? Então você tem que ser tratado, se permitir tratar, mas por favor, que seja um tratamento igual, que seja um tratamento dispensado a todos, que seja um tratamento que tem sido dado a todos. Então cuidado para você não fazer parte de nenhum dos grupos do extremo. De um lado aqueles que não querem se permitir tratar, cuidar, e do outro lado aqueles que até querem, desde que o tratamento com ele seja diferenciado. Deixa o Senhor fazer o que Ele quiser fazer. Deixa Ele cuidar dessa situação. Deixa Ele tratar com você aqui nessa tarde. Diga glória a Deus. Você recebe essa primeira palavra aqui? Então faz assim, levanta a sua mão e diga: eu me permito, nessa tarde, ser cuidado, ser tratado, ser lavado pelo Senhor Jesus, pela palavra, em nome de Cristo. Amém. Diga amém. Você sabe que lá em João 15, a Bíblia usa essa terminologia, essa linguagem, dizendo: e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra ela tem um poder de limpar, a palavra tem um poder de lavar, a palavra tem um poder de purificar. Então vamos ver o que Deus tem para nós aqui hoje. Atos 16.
Deixa eu ler pelo menos a partir do 16, eu não vou ler todo o texto, eu vou mais falar do que ler, até chegar no texto que vai importar para nós hoje aqui. Atos 16, vou contar para você que a historinha, a partir do 16, então fica 16, capítulo 16, versículo 16, diz assim, muitos vão lembrar da história, quer ver? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Vocês lembram dessa história, gente? Era uma menina, uma jovem, o texto diz, uma moça nova, e ela tinha com ela um espírito de adivinhação. Deixa eu perguntar, só para desencargo de consciência, deixa eu perguntar para os que estão aqui na igreja. Esse negócio de espírito de adivinhação é de Deus, irmãos? Isso é de Deus? Não, isso não é de Deus. Cuidado com essas práticas alinhadas à adivinhação, do tipo, cortar um baralho para ver o futuro. E tem gente que é capaz de, mesmo estando na igreja, procurar esse tipo de coisa. Isso não é de Deus. Aí a pessoa corta baralho, é a tal da cartomancia. E aí quer adivinhar o futuro pelo baralho. Aí tem a carta lá, sei lá do que, da moda, da vida, sei lá mais o que. Isso não é bom. Esse negócio de vou ler a sua mão, deixa eu ler sua mão. Aí está aqui a linha da vida, a linha de não sei o que. Isso não é bom. Cuidado com algumas brincadeiras, eu não sei como é que está hoje aí, escola, faculdade. Eu lembro que quando eu cursei tinha a tal da brincadeira do copo. Já ouviu falar disso? Vocês sabem do que eu estou falando? Tinha uma tal de brincadeira do copo, e aí se desenhava algumas coisas na mesa, e aí tinha um copo, e aí tinha uma espécie de sessão, e aí se colocava o dedo em cima do copo, o copo tinha que mover. Irmãos, está amarrado em nome de Jesus. Tá? Quem é do Senhor se pauta na palavra, mesmo algumas coisas que parecem mais tranquilas, mais brandas, como por exemplo horóscopo. Você é do quê? Você é do cão, do gado, do cachorro, do touro, do boi. Então, crente não pauta a vida com isso. Aí você olha lá, hoje o seu horóscopo, o dia está propício para grandes negócios. Querido, se você lesse esse texto aqui, você ia perceber que todo dia é dia propício para grandes negócios na sua vida. Então é aqui, nós vivemos de acordo com essa palavra. Você pode dizer amém, pessoal? É aqui. Mas essa menina, ela tinha um espírito de adivinhação. E eu quero chamar esse espírito de demônio. Isso é um demônio, isso é um espírito maligno. Tanto é que no próximo versículo, o versículo 17, o texto diz que, seguindo Paulo e a nós, essa jovem clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, irmãos, não é que é verdade mesmo? O que ela estava adivinhando era verdade. Afinal de contas, Paulo, Silas eram servos do Deus Altíssimo. E ela vinha atrás deles gritando: são de Deus, são de Deus, são de Deus. Mas o versículo seguinte, o 18, ela vinha fazendo isso por muitos dias. O texto diz que Paulo, perturbado, como é que o Paulo ficou então? Perturbado, coração apertou, agoniado com aquela prática, com aquela adivinhação, com aquelas palavras daquela jovem. Então, perturbado, o texto diz que voltou-se e disse ao Espírito. O que Paulo disse ao Espírito, gente? Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu, foi embora. Então era um espírito maligno, era um demônio. Em nome de Jesus, Paulo repreendeu e mandou embora. A história da libertação dessa menina, eu penso que a gente já conhece, é um texto muito conhecido. Agora a menina está livre, porém a menina deixou de adivinhar, né, irmão? Ela adivinhava por causa do espírito de adivinhação que ela tinha. Paulo mandou embora o espírito, agora ela não adivinha mais. Aí surge um problema, porque ela já tinha, acredite, empresários que ganhavam dinheiro à custa da adivinhação dela. Olha só, olha o versículo 19, ó.
E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Os levaram à praça, à presença dos magistrados, dos juízes, e apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade. Que coisa, né? Libertaram a jovem e agora estão sendo acusados de perturbação, perturbarem a cidade, e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, bateram neles com varas, e havendo-lhe dados muitos açoites, não apanharam pouco não, apanharam muito, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, segurança máxima, lhe segurou os pés no tronco. Que situação triste, gente. Vocês conseguem imaginar? O texto é conhecido, a história a gente provavelmente você já deva ter ouvido, mas tudo isso porque eles libertaram uma jovem. E eu identifico aqui um padrão, problema. A Bíblia Sagrada diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Ah, pastor, o dinheiro é ruim mesmo. Não, o dinheiro não é ruim, o dinheiro é uma bênção. O dinheiro é muito bom. O texto combate o amor ao dinheiro. O problema é quando a pessoa põe o coração no dinheiro. Quando a pessoa põe o coração no dinheiro, ela é capaz de matar por dinheiro. Ela é capaz de assassinar os próprios pais por conta de uma herança. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Os problemas aqui começaram quando aqueles que ganhavam dinheiro às custas da adivinhação da jovem, agora não tem mais lucro, a menina não rende mais. De quem é a culpa? Paulo e Silas. Eles expulsaram o demônio, eles libertaram a jovem, e lá nós queríamos essa menina liberta, e agora como é que nós vamos fazer? E agora cadê o nosso dinheiro? Então prende a turma, bate na turma, espanca a turma, joga eles no cárcere interior, segura os pés no tronco, porque esse pessoal é tudo bandido. Mas, na verdade, eles é que perderam o dinheiro e agora estão maltratando Paulo e Silas. Você deve lembrar da história em Atos 16, agora o verso é o 25. O texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que, gente? Oravam, que mais? E cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente um terremoto aconteceu. Olha aqui um minutinho para mim. Um terremoto aconteceu, os alicerces se moveram. Eu gosto muito desse texto que fala dos alicerces se mover. Está aqui no versículo 26, né? Eu penso que, principalmente na nossa casa, família, tem coisa que só Deus para mover do lugar. Tem prática em alguns parentes que a gente tem, alguns familiares que a gente tem, que só Deus para tirar do lugar. Tem coisas que eles pensam que estão tão alicerçadas, que só Deus para mover da mente, do coração. Mas Deus move. Amém, povo de Deus? Deus move, o nosso Deus move. Nosso Deus pode operar um grande terremoto, espiritualmente falando, a ponto de mover alicerces da nossa casa em nome de Jesus. E glória a Deus, e que abra as portas, e que quebre as cadeias, que libertem os nossos também. E aqui ele abriu as portas de todos. Mas na verdade, irmãos, a mensagem mesmo começa agora. No versículo 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, ele tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. O carcereiro, ele era o responsável por mantê-los todos ali presos.
E quando ele acorda num terremoto daquele, balançando tudo, e ele vê que as portas estão todas abertas, o que ele pensou? Todo mundo fugiu. E agora? Agora eu vou ser punido, provavelmente morto, porque os presos eram responsabilidade minha. O que ele faz então? Ele tira a espada, e ele já está prestes a cometer suicídio. Ele está pronto para tirar a própria vida. E quando ele já está com a espada desembainhada para se matar, é evidente o que ele vai fazer, tão evidente que Paulo grita com ele. E Paulo clamou no 28 com grande voz, ele grita, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo sabia inclusive por que ele iria se matar. Então não se mate. Não tire a própria vida. Por quê? Porque ninguém fugiu, ninguém correu. Nós estamos todos aqui. Não cometa essa atrocidade contra a sua própria vida. E aí no versículo seguinte, no versículo 30, não, eu pulei. Versículo 29 é o versículo que eu quero que você sublinhe, que você destaque, que eu quero usar uma frase aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Depois eu vou voltar nesse texto, ele é o texto principal, tá? 30, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O que eu faço para ir para o céu? Ele está tremendo. Ele está tremendo, ele viu naquele terremoto a ação divina, ele vê na vida de Paulo, Deus, ele tem uma experiência com o Senhor, sobrenatural. Ele diz: senhores, eu vejo que vocês são de Deus, o que eu faço para ser salvo? E aí vem o texto que todos nós sabemos, o 31, vamos ler todo mundo juntos? Vai virar um coral agora da graça, aumenta aí o volume da tua voz, vamos lá? E eles disseram o que, gente? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos de novo, toda a igreja? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Pronto, e é por isso que nós estamos aqui, numa quarta-feira, porque nós entendemos que crer no Senhor Jesus é o início de uma mudança para a salvação da nossa família, para a transformação da nossa casa. Mas eu queria destacar, eu vou voltar no verso 29, e para mim é o texto dessa quarta-feira, e é a palavra que a gente vai orar hoje. A frase que eu queria que você gravasse, memorizasse, sublinhasse, faz alguma coisa com ela, é a seguinte: e pedindo luz, saltou dentro. E pedindo luz, saltou dentro. Vamos repetir? E pedindo luz, saltou dentro. Mais uma vez, só a igreja, vamos lá? Pedindo luz, saltou dentro. Parou, olha um minuto para mim. Irmãos, eu não sou doido. E eu sei que quando o texto diz aqui que ele pediu luz, obviamente ele pediu iluminação. Óbvio que não havia energia elétrica, então provavelmente uma lamparina. Lembra que tudo isso aqui está acontecendo perto da meia-noite. Está escuro. Está escuro. Então é um lugar, é o cárcere interior. Estão numa espécie de cova. Então é um breu. E está escuro. Na hora que ele acorda assustado. Ilumina aí, alguém ilumina aí. Então provavelmente uma lamparina, coisa do tipo da época, para ele conseguir iluminar aquele lugar, para ele poder entrar, para ele poder saltar dentro daquele lugar ali. Ok? Esse é o texto, a história. Mas agora eu peço a sua permissão para usar essa frase de uma maneira figurada. Vamos levar isso para o espiritual. Muita gente chega na igreja precisando de uma luz, pessoal. E aí já mudei o clima da mensagem, você entendeu agora? Salmo 119, o verso é o 113, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que mais que ela é? Luz para o meu caminho. Cansei de atender pessoas, até aqui a pessoa chega na igreja no escuro, espiritualmente falando. E elas dizem: pastor, eu preciso muito de uma luz. Ela está pedindo uma lâmpada,
Lógico que não. Ela está pedindo a lamparina? Lógico que não. O que ela está pedindo? Uma orientação, uma direção de Deus. Ela não sabe o que fazer, ela está precisando de uma direção. Então, toda vez que eu falar no culto de hoje, luz, você vai entender, uma palavra, uma direção, uma orientação da parte do Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Agora, pensa numa coisa que aborrece pastor, deixa eu falar para vocês, uma coisa que aborrece pastor, a pessoa que pede luz e salta fora. Entendeu o texto ou não? Vocês estão me olhando parados assim, eu não sei se vocês estão entendendo ou não. O texto diz, a frase que eu pedi para você gravar é: pedindo luz, o que ele fez? Saltou dentro, aonde foi iluminado. Agora, ninguém é obrigado a pedir luz, pedir uma direção, pedir uma orientação. Agora, se você vai diante de Deus e diz: Deus, me mostra o que eu faço, e Deus vem pela palavra e te dá uma direção, uma luz, aí eu penso que passa a ser obrigação nossa saltar na luz que foi dada. Nós não podemos ser como aquele paciente que eu citei no início do culto, que o doutor diz assim: a luz aqui, o tratamento é esse, é 3 vezes ao dia, a dose é essa, a hora de tomar é essa, a maneira de tomar o remédio é essa. E a pessoa vai para casa e faz tudo do jeito que ele quer fazer, diferente do doutor. Adiantou ter dado uma luz? Não. Pediu a luz e saltou fora. No mundo espiritual, eu entendo que isso também é gravíssimo, se não até mais grave. Deus, o que eu faço? Deus fala: faz isso. Você lembra do jovem rico? É aquele que chegou para Jesus e disse: o que eu faço para ser salvo? O que ele está pedindo? Uma luz, é uma direção. Jesus, o que eu faço? Eu quero ser salvo. Ué, a pergunta é igual à pergunta do carcereiro: senhores, o que eu faço para ser salvo? E aqui Paulo vai responder: você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você vai perceber que eles vão para casa, prega Jesus para a família, ele e a família dele, inclusive aqui, 2 versículos mais tarde, são batizados. Glória a Deus por isso, porque a luz foi dada e ele pulou na luz. Agora Jesus deu uma luz também para aquele jovem rico e disse: olha, te falta uma coisa, depois dele falar tanta coisa que já fazia, né? Te falta uma coisa, vende tudo e dá para os pobres e me segue. Nós não sabemos se era um teste, se era para vender mesmo, né? Há muita especulação em relação a isso, mas uma luz foi dada. Ele não mandou, quem mandou pedir? Você não pediu uma luz? A luz foi dada. O que o jovem faz? A Bíblia diz: retirou-se triste, porque tinha muitas propriedades. A luz foi dada, mas ele saltou fora. Jeremias 42, vamos lá. E obviamente, irmãos, eu vou ter que resumir, mas depois fica a tarefa de casa aqui, hein? A tarefa de casa é você ler o capítulo inteiro de Jeremias 42. Eu vou resumir, mas você vai ler o capítulo 42 de Jeremias. Fala amém, para eu acreditar. Pronto, vou acreditar, hein? Jeremias 42, abre aí. O versículo 1 diz assim: então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. Então, o que você grava daqui? Todo o povo veio em busca de Jeremias. Jeremias era o profeta. Versículo 2: e disseram a Jeremias, o profeta, o que eles disseram? Cai agora a nossa súplica diante de ti, e aí vem o pedido, e roga por nós ao Senhor teu Deus. Ore por nós. Ora para quê? E por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. Para quê? Versículo 3: para que o Senhor
teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. O pedido é fantástico. Então o povo se reúne, inclusive as autoridades do povo, e eles vêm até o profeta Jeremias. E eles vêm para pedir oração. E eles dizem ao profeta: profeta, ora a Deus por nós. Nós precisamos muito que o Senhor interceda por nós. E eles deixam claro, para que a intercessão? Bonito o versículo 3, gente. Para que a intercessão? A oração. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde devemos andar e aquilo que havemos de fazer. Meu Deus do céu, que pedido. Eu acho que é um pedido que eu recebo quase todo dia. Ô pastor, ora por mim aí, que eu estou precisando tomar uma direção, e eu preciso saber que caminho eu devo andar, eu preciso saber que decisão eu devo tomar, eu tenho que decidir, eu tenho que fazer algo, eu tenho que dar um passo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho, ela ilumina os meus passos. Quando Deus fala, fica claro onde eu devo pisar, qual será a minha próxima decisão. Isso é muito importante. Então eles estão fazendo um pedido corretíssimo ao profeta: ora por nós, porque nós precisamos tomar uma decisão, nós queremos saber que caminho ir, nós queremos saber o que a gente faz da vida, nós precisamos saber. E aí no versículo de número 4, depois eu vou explicar melhor, o 4 diz assim: e disse-lhes Jeremias o profeta vai responder: eu vos ouvi vocês, e tudo bem, eu orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras. Agora olha o detalhe, como é que termina o 4, gente? E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vulo declararei, não vos ocultarei nada. Jeremias é profeta. Ele está dizendo: tudo bem, vocês querem que eu ore para Deus dar uma luz para vocês? Então tá bom, então eu vou orar, vou pedir uma direção. Mas é o seguinte, hein? O que Deus falar, a direção que Ele der, a luz que Ele entregar, essa eu vou dar para vocês. Não vou melhorar, não vou tentar florear. O que Ele disser, eu vou passar adiante. Se for com essa condição, se vocês toparem, aí eu vou orar a Deus por vocês. O que o povo respondeu? Vamos ver? 5. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e da fidelidade, que se não fizermos conforme toda palavra com que enviar a nós o Senhor teu Deus. 6. Seja ela boa ou má, depois eu explico isso, a voz do Senhor nosso Deus a quem te enviamos, o que eles prometem? Obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Eles estão dizendo assim, vamos traduzir: o profeta, ora por nós, para Deus nos dar uma luz, uma direção. O que o profeta responde? Vou orar, mas o que Deus mandar eu vou falar. Não, o que Deus mandar pode falar, seja a palavra boa ou má. Deixa eu explicar isso. Não é que existe palavra má, toda palavra de Deus é boa. É que existe palavra que contraria, que pode parecer má aos seus ouvidos, quando você ouvir. Você está querendo ir para a direita e Deus diz assim: para a direita não. E essa palavra pode parecer má para você naquele momento, mas Deus está te livrando, você não está vendo hoje, você não entende hoje, mas Deus está tratando com você. Você pode dizer amém, irmãos? Deus está trabalhando, Ele está falando, você não está entendendo agora, mas eles prometem, seja a palavra boa ou má, seja uma palavra que venha dar uma luz, uma direção que a gente quer ouvir, ou uma palavra que contraria a nossa vontade, nós obedeceremos. O que Deus falar, nós ouviremos.
Irmãos, e o que eles estavam orando aqui? Por isso que é bom depois você ler o capítulo inteiro, porque a dúvida do povo, dessa turma aqui, era a seguinte: descer ou não para o Egito. Eles estavam vivendo numa iminência de batalha, de guerra, de luta, e eles estavam querendo fugir para o Egito, correr para o Egito. E aí eles estão pedindo oração para o profeta: dá uma luz, mostra para a gente qual caminho nós devemos seguir. Em outras palavras, se nós devemos ou não descer ao Egito. O profeta respondeu: vou orar, o que Deus falar, eu vou responder. E eles disseram: qualquer palavra que Deus der, boa ou má, obedeceremos. Fechou? Quem entendeu até aqui, diga amém. Lá vai o profeta orar por essa turma, irmãos. Vida de profeta não é fácil. Lá vai ele se consagrar, lá vai ele buscar Deus, lá vai ele clamar ao Senhor. Deus dá uma resposta. Primeiro dia nada, 2 dias nada, 3 dias nada, foram 10 dias, e Deus deu uma resposta. E obviamente eu vou ter que resumir a resposta. Pula para o versículo de número 19, a resposta está no 19, de forma resumida, né? 19 diz assim, versículo 19: falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá. Qual a resposta? Leia comigo, igreja: não entreis no Egito. Só que tem um problema: o povo queria ir para o Egito. Irmão, é problema você tentar aconselhar uma pessoa que já tomou uma decisão. Você entendeu o que eu falei agora? Ele já decidiu separar, e está lá você querendo dar uma palavra, com toda a boa intenção, orando, mas ele só quer procurar alguém que assine embaixo o que ele já quer fazer. Ele já quer fazer, já decidiu fazer. O povo queria ir para o Egito. E esse é o ponto, irmão, sabe? Se você não vai pular na luz, para que pedir luz? Você entendeu a frase? Se não vai saltar na luz, para que pedir luz? Para que procurar o profeta Jeremias? Não, ora por nós, para Deus dar uma direção. Mas vocês vão ouvir a direção: oh, seja boa ou má, nós obedeceremos. E aí vem um profeta, depois de 10 dias, irmãos, ó que luta. Deus falou para não entrar no Egito. Não é para ir para o Egito. Você quer ver a reação do povo? Rapidinho. Capítulo seguinte, 43, versículo 1, reação do povo, resumida. Sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar ao povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, que resumidamente não é para ir para o Egito, essa foi a resposta. Versículo 2: então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias. O que disseram para o Jeremias, igreja? Mentiroso, profeta de Araque, pastorzinho metigela. Deus não mandou pregar isso não. Deus não mandou dar essa resposta não. Deus não falou. Olha o que eles dizem: o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito, para lá peregrinades. E no versículo 4, pula para o 4, qual é a primeira frase do 4? Não obedeceu. A turma não obedeceu. Eles haviam prometido, né, que obedeceriam. Mas qual o problema? Eles já haviam decidido ir para o Egito. Eles não contavam que o profeta trouxesse uma palavra que contrariasse uma decisão que eles já haviam tomado. O dia que você não é obrigado a pedir uma direção ao Senhor, bom é que você peça. Mas o dia que você pedir, salte na luz. Respeite a direção. Faça o que o Senhor te mandar fazer.
Agora, se você já quer fazer, já decidiu, então nem peça uma direção. Vocês estão entendendo, gente? Quem entendeu isso, diga amém. Vamos orar essa palavra em nome de Jesus. Vamos pedir uma direção a Deus. Se você estiver aberto para uma direção, se você precisa de ter o seu caminho iluminado, se você está diante de uma decisão, não sei, quem sabe você precisa tomar uma decisão séria essa semana, e você está precisando de uma luz, vamos falar com aquele que pode iluminar o seu caminho. Ele pode trazer uma luz para você, mas por favor, tenha o coração aberto para qualquer resposta. Você pode ter uma preferência no coração, eu tenho até um desejo, mas eu vou fazer o que Deus mandar eu fazer. E se isso contrariar a minha vontade? Bom, Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que prevaleça a vontade do Senhor. Que cá entre nós, igreja, é boa, agradável e perfeita. Muito melhor do que a sua. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos pedir uma luz? Se dentro desses termos você também topa pedir uma luz, coloca a mão no seu coração. Você que está em casa faz o mesmo. Pai, em nome de Jesus, em oração entramos diante de Ti. Eu entendo que existem pessoas aqui, meu Pai, nesse fim de tarde, que estão precisando de uma luz. Meu Deus, e se não precisa hoje, um dia precisará, tão certo como vive o Senhor. Todos nós, meu Pai, precisamos caminhar debaixo da luz do Senhor, da direção do Senhor. E lhe pedimos auxílio, ajuda. São muitas as vezes, meu Deus, em que nós tendemos para caminhar, meu Deus, segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa própria luz. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos, meu Pai, salvar a nossa família à nossa maneira. Mas, meu Deus, a verdade é que o casamento, a família, os filhos serão salvos à maneira do Senhor. Se seguirmos a Tua luz, se seguirmos a Tua palavra, se formos fiéis às orientações dadas por Ti. Foi assim, inclusive, que Josué conseguiu conquistar Jericó. Meu Deus, uma cidade fortificada, murada, mas ele seguiu a luz que o Senhor deu. Ele rodeou a cidade 7 vezes, no 7º dia 7 vezes, tocaram as trombetas, deram um brado de vitória, e aquela resistência caiu. Meu Deus, feliz o homem que decide no coração seguir a Tua luz. Uma vez tendo pedido uma luz ao Senhor, saltar dentro dessa luz. Não fazer diferente da luz que foi dada, mas ser fiel à luz que o Senhor deu, à direção, à orientação que o Senhor nos proporcionou. Meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, sela o coração deste pai com uma luz, desta mãe que tem enfrentado uma luta séria com o filho. Traz uma luz para ela, Jesus. Meu Deus, ilumina o próximo passo, ilumina a próxima decisão. Meu Deus, deste homem que tem lutado pela família, pelo casamento, dessa esposa, meu Deus, que não sabe mais o que fazer para manter essa aliança firme, de pé. Meu Deus, ilumina a vida dela, ilumina a mente dela, ilumina, meu Deus, eu lhe peço, este homem que está à beira de perder o seu próprio negócio, que está à beira, meu Pai, da falência nesses dias, meu Deus, de guerra, de luta, de batalha, de dificuldade para muitas pessoas. Meu Deus, ilumina, meu Deus, a mente desse empresário, ilumina a mente, meu Pai, desta mulher, a mente deste homem, ilumina, meu Pai, em nome de Jesus, traz a luz, meu Deus, aquela, meu Pai, que vai brilhar, que vai fazer, meu Deus, vai trazer convicção para o próximo passo, em nome de Jesus, é a nossa oração. Eu oro por aqueles que aqui estão e oro por aqueles que estão em casa, liberando a Deus esta bênção, orando esta palavra, que haja luz na sua vida, que haja luz na sua casa, que haja luz na sua família, que haja luz na sua habitação, em nome de Jesus, é a bênção que eu te dou. E você que crê, diga: eu recebo essa bênção, eu tomo posse dessa bênção, eu tomo posse dessa luz, em
nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E aplauda o Senhor, que Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. A luz virá, se é que ela já não veio. E agora o pedido é, por favor, salte na luz, caminhe na luz, faça o que o Senhor tem mandado você fazer. Amém? Enquanto eles passam aqui agora, os nossos obreiros, envelopes de dízimo, de oferta, deixa eu falar com você que está em casa, nos acompanhando. Se você não é membro da nossa igreja, não sabe, passou a primeira vez que eu estou acompanhando aqui online, ao vivo. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook, que é o IIGD CPA 4, e também coloco, logo após o culto, eu subo também esse culto aí para o YouTube, o meu canal, William Sodré. Você pode acompanhar, se você não tiver redes sociais, fica lá disponível para você, claro, totalmente de graça. Nós estamos na Igreja da Graça, no bairro do CPA 4, na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Você é muito bem-vindo aqui na nossa transmissão. Para aqueles que já são membros aqui da igreja, pronto, você já é de casa, né? Você pode continuar contribuindo, sim, com a obra de Deus, pelo menos de duas maneiras, tá? Você pode passar aqui pessoalmente e deixar a sua contribuição, a sua fidelidade. Afinal de contas, a igreja, ela está aberta. Esses dias a gente está com um toque de recolher às 8 horas da noite. Esse toque, a princípio, vai até o dia 20, próximo dia 20 de julho do ano de 2020, o culto fica gravado, aí não sei quando é que você vai assistir. Então até o dia 20 de julho, agora desse ano de 2020, nós temos em Cuiabá um toque de recolher, 8 horas da noite tem que estar em casa. Não sei se vai prorrogar, se não vai. Então, por enquanto, o nosso culto principal tem sido nas 5 horas da tarde, durante a semana, segunda, quarta e sexta. Mas domingo agora, por exemplo, os cultos normais. Nós temos 4 reuniões e domingo agora é a Santa Ceia do Senhor. Para nós que somos cristãos, é um dos maiores eventos do cristianismo. Jesus diz que quem não comer do corpo dele e não beber do sangue dele, não tem parte com ele. É claro que para aqueles que não podem vir à igreja presencialmente, nós vamos transmitir. Então eu já peço a você que está em casa, prepara o seu pão, prepara o seu cálice, né? Compra já um pão para você, um suco de uva, e deixa preparado para você ceiar conosco no domingo agora. Domingo nós temos 4 reuniões, todas presenciais, tá, pessoal? Todas elas você pode vir presencialmente se você quiser. 7h30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde. Eu faço todas elas. Estou presente em todos os horários. Todas elas, repito, presenciais. Nós transmitimos o culto de 7h30 da manhã, que é o primeiro culto, e o último culto, que é o das 18 horas, 6 da tarde. Os dois têm transmissão ao vivo, online, para você que não puder vir. Aí você participa da ceia, aí na sua casa, ceando conosco e a gente aqui. Importante é que você não fique de fora. Tá certo? Então você pode continuar contribuindo, como eu estava dizendo. Primeiramente você pode passar por aqui e deixar a sua contribuição, ou se você preferir, muita gente tem feito assim, você pode fazer a sua doação online, né? Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência bancária nas nossas contas, que o pessoal aí já colocou, fixou nos comentários. Tem as contas da igreja aí nos comentários. Escolha o melhor banco para você, faça aí a sua transferência, o seu depósito, dízimo, oferta, patrocinador. Eu só faço um pedido para você que está acompanhando online: não esqueça de mandar para a gente o comprovante. Tira uma foto ou encaminha. Se você faz pelo celular, você só encaminha o comprovante para o nosso WhatsApp. O zap nosso aqui é o 65 que é o DDD de Cuiabá, né? E aí vem o WhatsApp, que é o 99255 2568, tá? 99255 2568. Depois você manda a foto do comprovante para a gente não perder o controle aqui. E antes de terminar a transmissão, deixa eu agradecer mais uma vez a doação de alimentos que a gente tem recebido.
Hoje mesmo nós já recebemos mais doações, ontem recebemos mais doações, e à medida do possível, agora a gente precisa encher novamente a despensa para preparar mais cestas, mais sacolões, mas ao longo da semana passada nós distribuímos várias cestas, vários sacolões, graças a Deus, em primeiro lugar, graças a Deus, e claro, graças também a você, que está acompanhando a gente, que tem um coração aberto e doador. E aqui eu estendo para quem está aqui na igreja, amém, gente? Vocês aqui que sempre trazem um pacote de arroz, feijão, uma lata de óleo, leite, açúcar, sal, macarrão, enlatados. Gente, que Deus abençoe vocês, prospere muito vocês, porque quando nós estendemos a mão para ajudar, Jesus disse, um destes pequeninos, saiu da boca de Jesus, né? É como se a mim vocês fizessem isso. Então isso é muito bonito. É como se nós estivéssemos dando de comer, dando de beber ao nosso Senhor. Então que Deus abençoe vocês. Graças a Deus nós continuamos com esse projeto, principalmente nesse período de pandemia. E nós entendemos que esse é um tempo em que muitas famílias precisam de ajuda, e no que depender da gente, nós vamos fazer o possível para ajudar o maior número de famílias, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, gente. Você que está sentado aqui na igreja, pode estender a mão assim, para abençoar o pessoal que está em casa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão acompanhando essa transmissão, oramos por aqueles que de alguma maneira, de alguma sorte, também são doadores, seja no projeto social, seja, meu Deus, na fidelidade em dízimos, ofertas, patrocinadores. Alcance todos eles, meu Pai, que essa semente possa germinar, nascer, crescer e produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Sejam todos abençoados, e você diga, eu recebo essa bênção, tomo posse dela, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, que Ele merece. Deus abençoe o pessoal de casa.